E vem conferir a crítica do anime Apocalypse Hotel. E eu assisti um anime da temporada de abril de 2025 chamado Apocalypse Hotel. Aquele anime que você não espera nada dele e ele consegue te entregar uma ótima experiência. Para quem não sabe sobre o que é a história de Apocalypse Hotel, ele conta a história de uma época onde a humanidade acabou sofrendo com uma gripe, sofreu com uma doença que acabou praticamente fazendo com que toda a população ou morresse ou tivesse que sair da Terra. Anos depois, existe um hotel no meio da cidade que acaba sobrevivendo, porque ele é feito por robôs. Robôs que, de certa forma, têm sentimento. E esses robôs acabam esperando os humanos voltar. Diariamente, eles acabam esperando os humanos voltar e eles nunca voltam. Até que, já que passaram muitos anos, a Terra mudou completamente. Os animais mudaram, o ecossistema mudou e agora os aliens vêm visitar a Terra. E ele acaba virando um hotel para alienígena, onde os alienígenas vão passar o dia lá e eles vão conhecendo mais. Agora vão ser um hotel não só de humanos, mas também de aliens. Quando eu vi essa premissa, eu pensei, bom, esse vai ser um anime divertidinho, engraçado, que cada episódio vai aparecer um alien novo e a partir daí a gente que está assistindo vai entender um pouco mais como funciona a ideia daquelas pessoas e para ser meio que realmente vai passar o tempo. Mas quando você assiste o anime, você percebe que ele é muito mais do que isso. Primeiro, pela inventividade que eles tiveram. Cada alien que aparece, dependente do episódio, eles têm características muito diferentes, visualmente falando e também na forma como eles agem culturalmente deles. E isso é muito interessante, porque você vê que teve um trabalho, teve um esmero ali deles tentarem ir além do superficial. Não é só um alien genérico do episódio, não. Cada alien é muito importante para o desenvolvimento daqueles robôs que estão dentro daquele hotel. E isso é interessante, porque o desenvolvimento deles é muito bom. A forma como eles trabalham esses alienígenas me agradou muito, porque cada um ajuda muito a fazer com que os robôs entendam mais dessa nova humanidade que eles têm que cuidar. E que cada uma daquelas pessoas são humanas. Então essa é a primeira coisa que me agradou muito. Como o visual de cada alienígena e cada alienígena que aparece, ele é muito mais importante do que simplesmente um alien está chegando no hotel. Não, ele tem vida, ele tem ideias, eles têm seus planetas. E a gente sabe muito sobre eles. Então, esse é o primeiro fator que me interessou, que eu achei muito interessante e bem feito. Sem contar que você quer saber mais sobre aqueles aliens. Cada um que aparece você quer entender. Tem um caso de um assassinato que é super interessante. Ele é um assassino da galáxia, você pensa, quero saber mais sobre ele. Ou, por exemplo, um chefe galáctico que é feito, chefe de cozinha galáctico, que é feito no primeiro episódio. Tudo é muito bem construidinho, tudo é muito bem feito. E isso é interessante, isso é bem feito, isso me agradou. Com outro fator, porque realmente esse é aquele tipo de anime que ele tem duas opções. Ele pode ir para algo mais dramático, algo mais sério, mostrando como a humanidade acabou e aqueles robôs estão esquecidos lá. Mas a animação ajuda muito nisso, porque se a animação vai para um lado, um tom mais escuro, uma trilha sonora mais pesada, esse seria o estilo que o anime ia, mas não. Ao mesmo tempo que esse anime ele tem essa ideia de a humanidade não existe mais esperança, ele quer passar para você que até nos dias mais difíceis você vai conseguir encontrar esperança e luz para poder seguir seu próximo dia. E isso é interessante porque a animação é muito bonita, é muito bem feita e muito colorida. O mundo é colorido, os aliens são coloridos, o hotel é colorido e cheio de vida. E isso ajuda muito a fazer com que a gente, como público, entenda essa leveza. Porque no final, a mensagem principal de Apocalypse Hotel não é que a humanidade destruiu, é que você pode encontrar humanidade, ou melhor, coração em qualquer coisa do mundo, seja aliens, sejam pessoas, porque a mensagem final não importa se você, a mensagem final do anime não importa se você é diferente, não importa se você fala outra língua que talvez você não conheça, ou se você é visualmente diferente de uma outra pessoa. Todo mundo tem sentimento, todo mundo tem coração. E no final, todo mundo quer viver.
E se todo mundo quer viver, se todo mundo tem um objetivo de no final ter uma vida minimamente decente, todos podemos ser humanos e todos podemos, no fim das contas, nos entender. Apocalipse Hotel consegue de forma sutil e linda trabalhar essa mensagem. E por isso que foi um anime que eu amei. Eu amei esse anime pela forma como eles conseguem passar uma mensagem tão forte, tão poderosa, sem ter que ter exageros visuais ou rimas narrativas completamente pesadas para isso. Não. Um episódio que você entende a magia de cada um se entender ali. Tanto que os humanos que não conseguem mais viver na Terra, quando uma humana volta para a Terra, ela acha tudo muito estranho. Os aliens, como eles funcionam, gera uma estranheza e o humano normalmente age com essa estranheza quando vê algo diferente. Os aliens, todos, alguns que não se conhecem, chegam no hotel e se tratam como igual, como no casamento que vai indo mais pro final do anime. Você consegue perceber que são ideias diferentes, mundos diferentes, pessoas diferentes, mas no fim, se todo mundo trabalhar junto, vai ser uma grande união. E essa mensagem é tão forte, tão poderosa, que realmente faz com que funcione muito bem. Colocando até um robô que pode ter uma humanidade. Se alguém deu humanidade para ele, ele acaba se tornando humano. Eu gosto muito da ideia desse anime, gosto muito de como ele é trabalhado e como os episódios são leves. É bem verdade, é um anime que tem bastante problema também. Eu não gosto muito mais do final da temporada, quando eles pulam muito alguns anos. Eu sinto que falta algumas coisas, porque se o anime fosse um pouco maior, esse pulo de anos seria muito interessante. Quando você pula dessa forma, você perde algumas características e você vê que alguns assuntos acabam ficando um pouco repetitivos e a forma também não funciona mais tão bem. Mas de modo geral, isso não estraga a grandeza desse ótimo anime que é Apocalipse Hotel, pela animação, pela ótima trilha sonora e, como eu falei, ajuda a criar um ritmo e uma leveza para um anime que precisava disso, sem contar a abertura e encerramento que são muito bons. Você tem uma ótima animação que também ajuda a criar o clima que o anime precisa, personagens carismáticos e envolventes que fazem com que o anime funcione com mais um fator. Um personagem que pouca gente percebe, mas é muito fundamental aqui, é o hotel, porque no fim das contas, o hotel é o que une todos ali. Que anime lindo, que anime bem feito, que anime que as pessoas deveriam assistir, porque nem tudo tem que ser amargurado e triste. Às vezes, um anime simples, com uma história simples, mas com uma mensagem poderosa, pode revigorar seu dia. Concluindo, Apocalipse Hotel tem sim problemas, mas é aquele anime que é gostoso de assistir, e que se tivesse mais temporadas eu assistiria, porque a ideia principal aqui é muito boa, muito bem feita e muito bem executada. E por isso que eu fecho Apocalipse Hotel com uma nota 8,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do anime Apocalipse Hotel? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.